nossa irmã Valdirene, muito obrigado por ele. E ser pastor é tudo isso e mais um pouco. Ser pastor não é ser super-homem, ser super-herói. E ser pastor é ser também um ser humano, com toda certeza, como nós somos. Eu não sei se ele está com um problema. Mas eu acho que aqui eu que não tinha ligado. Acho que estava no mute aqui, eu não tinha ligado. Muito obrigado pelas palavras carinhosas. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da igreja. Obrigado a todos vocês por esse carinho muito grande. E pelo que eu percebi, o presente é alguma coisa que eu gostei, né? Que eu falei para vocês que eu gostei um dia. E gostei mesmo. Achei muito criativo essa ideia. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Obviamente que eu não sabia, não é, que hoje vocês me prestariam essa homenagem, mas eu tenho certeza que isso é fruto do Espírito Santo, que colocou no meu coração um texto que fala exatamente de pastor, um texto que vocês conhecem sobremaneira, um texto que eu tenho certeza que muitos de vocês o conhecem de cor e o recita assim sempre. O Salmo 23. O Salmo 23 é um belíssimo salmo. É um salmo que nós recitamos, que nós lemos, que nós meditamos em todos os momentos. Principalmente quando nós precisamos de cuidado, quando nós precisamos de afago, quando nós precisamos de ser acolhidos. Nós olhamos para esse salmo, ou nós nos lembramos desse salmo, o Salmo 23. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aí a leitura. Salmo 23, eu estou usando a Bíblia na versão Nova Almeida, é a versão mais recente da Sociedade Bíblica, é um pouco diferente, mas dá para acompanhar aí na Bíblia de vocês, se a Bíblia de vocês for a revista e atualizada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E acompanhando essa leitura do Salmo 23, eu quero convidar vocês para uma outra leitura agora, um texto que também foi citado pela nossa irmã Valdirene, João capítulo 10, Jesus, o bom pastor, a partir do versículo 11 até o versículo 16, João 10, 11 a 16. Se nós vemos lá no Salmo 23, Davi se referindo a Deus como bom pastor, aqui nós vemos Jesus, ele se autodenominando como bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não desse aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida
para recebê-la outra vez, até o versículo 17. Que Deus abençoe a nossa meditação, que Deus abençoe o nosso coração, que Deus possa nos edificar com esta palavra neste momento. Amém. Eu tenho certeza, meus irmãos e minhas irmãs, que vocês já ouviram tudo ou praticamente tudo sobre este salmo, Salmo 23. Não é porque é um salmo realmente que inspira, é um salmo que nos emociona, é um salmo que nos leva a pensar e a falar sobre ele, com toda certeza. E o Salmo 23 é, sem dúvida alguma, um dos mais preferidos desses livros que nós os chamamos de saltério, do saltério. É um salmo de confiança. A sua linguagem poética expressa ao mesmo tempo simplicidade e riqueza. Ele foi inspirado num contexto sociocultural da época do Antigo Testamento. E esse salmo ele traz duas metáforas expressando os cuidados e a bondade de Deus. O salmo fala de pastor e fala de anfitrião, o pastor e o anfitrião. Como eu disse, é inspirado no contexto sociocultural, onde os proprietários, pequenos proprietários, pastores nômades, dedicavam-se ao rebanho. O autor, que o texto é atribuído a Davi, ao rei Davi, ele usa duas imagens para falar numa linguagem humana, numa linguagem antropomórfica de Deus como pastor que cuida, pastor que protege, pastor que guia o seu rebanho. O título mais comum que nós conhecemos desse texto é O Senhor é o meu pastor. Mas há um título alemão que ele traz o seguinte título: Pastor e Anfitrião, que talvez esse título expresse mais a propriedade, com mais propriedade, melhor dizendo, o conteúdo dessas duas metáforas, o pastor e a mesa do banquete. Mas vamos ver agora o pastor, essa figura, essas duas metáforas do pastor de Deus e do próprio Jesus Cristo como pastor e anfitrião. Primeiro, essa imagem do pastor, essa figura do pastor. Na cultura do Velho Testamento, além da divindade, além de Deus, nós encontramos também a figura do rei, a figura do governo ou dos governos como pastor. E às vezes essa figura, ela mistura-se também num contexto dos sacerdotes, identifica os sacerdotes ou fala dos sacerdotes também como pastor. Isso os irmãos e as irmãs depois em casa podem verificar lá em Jeremias capítulo 23, nos versículos especialmente 1 e 2, e no livro do profeta Ezequiel capítulo 34, versículos 2 a 7, que há essa fusão da imagem do pastor com o sacerdote que servia no templo. Mas no nosso texto, o Salmo 23, prevalece essa figura caipira do homem do campo, aquele que cuida do rebanho, arriscando a sua própria vida para proteger as suas ovelhas, para que as suas ovelhas estejam seguras, bem alimentadas e tranquilas. E é isso que o Salmo 23 nos passa. É essa mensagem que esse salmo nos passa. Fala de pastoreio, fala de pastos verdejantes, e isso nos leva a pensar também numa figura que nós não estamos muito familiarizados, não é porque aqui nós não temos deserto, aqui, graças a Deus, por enquanto nós não temos deserto. Temos alguns lugares desérticos, não é, que estão se transformando em deserto, mas por enquanto não temos. Mas quem está habituado a passar, a percorrer desertos, sabem disso que eu vou dizer para vocês, conhecem a imagem dos oásis, ou seja, de um lugar aprazível, de um lugar fértil, no pleno deserto, especialmente porque
ali há sim águas, embora às vezes não tenha água assim na superfície da terra, mas há a presença da água de uma forma subterrânea, e às vezes expressa também, não é, esse oásis, um lugar ou uma situação de dificuldades, uma circunstância difícil que nós estejamos atravessando, que estejamos passando, mas mesmo assim, nós encontramos prazer, nós expressamos prazer, nós não perdemos a tranquilidade, nós não perdemos a paz. Isso também pode ser e pode configurar como um oásis. E nesse lugar que nós podemos chamar de oásis, para onde o pastor do Salmo 23 conduz as suas ovelhas, ali as ovelhas comem, as ovelhas bebem, as ovelhas se deitam, dormem, e ali as ovelhas, elas renovam as suas forças para porem-se novamente a caminho. O pastor, meus irmãos e minhas irmãs, guia as ovelhas pelo trilho estreito. Por isso que se refere aos vales, aos caminhos, muitas vezes perigosos. E o pastor, então, depois que as ovelhas ganham novas forças, são alimentadas, descansam, colocam-se novamente a caminho, e muitas vezes por caminhos estreitos, e o pastor, ele evita, e por isso que há a existência da figura do pastor. Ele evita que as ovelhas se extraviem, que as ovelhas se percam, caminhando por becos estreitos e por, muitas vezes, lugares sombrios, lugares onde há a presença da escuridão. As ovelhas, elas possuem pouco sentido, elas não têm assim muito sentido de orientação. As ovelhas de verdade que estou dizendo, não é o animal, elas não têm esse senso de orientação, e é por isso que o pastor normalmente ele traz nas suas mãos um cajado. Aquele cajado não é só para espantar o lobo, como às vezes nós imaginamos, não. Aquele cajado, ele serve também para orientar e para mostrar às ovelhas o caminho correto e para revelar às ovelhas que o pastor está presente. Por isso que com o bastão ou com o cajado, não é? Quando uma ovelha está se desviando do caminho, o pastor usa, portanto, o bastão ou o cajado para despertar as ovelhas que estão se atrasando, que estão se perdendo ou que estão querendo sair ali dos trilhos. E os golpes ritmados do cajado nas pedras dão a certeza à ovelha ou às ovelhas da presença conhecida e tranquilizante do pastor. Quando elas ouvem o som do cajado batendo nas pedras, elas sabem que o pastor está ali. Se isso serve para os animais, muito mais. Diante dessa metáfora, para nós, ovelhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa é a imagem do pastor. Deus como pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como pastor. Mas o Salmo também nos apresenta a imagem de Deus como nosso anfitrião. E quem é o anfitrião? Aquele que recebe, aquele que prepara a mesa. Na cultura nômade do Antigo Testamento, a hospitalidade era algo de extrema importância e algo muito sério. Muito sério. Não é como na nossa cultura, que às vezes recebemos um visitante, pois tal, nós queremos bem o visitante, tratamos bem, não é? Mas não chega nem perto do sentido de como o hebreu, o povo do Antigo Testamento, recebia um hóspede, acolhia um hóspede. Só para os irmãos terem uma ideia, os irmãos se lembram daquele episódio, não é? Quando Sodoma estava prestes a ser destruída e foi destruída. Deus manda 2 anjos lá para avisar e para retirar Ló e a sua família daquele lugar. E Ló recebe esses 2 anjos, acolhe esses 2 anjos.
E o que acontece? A população, quando fica sabendo que lá estavam os 2 homens, ela se alvoroça e vai até a casa de Ló e pede para que Ló coloque aqueles homens para fora. Olha o que diz o texto: e chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-nos aqui fora para que abusemos deles. Então Ló, olha a seriedade da hospitalidade, do que era receber alguém em casa. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada com estes homens, porque se acham sob minha proteção, sob a proteção do meu teto. Isso está lá em Gênesis capítulo 19, 5 a 8. Ou seja, olha como era sério, como tinha responsabilidade do anfitrião. Quando recebia alguém, como no caso de Ló, ele foi capaz de oferecer as suas filhas no lugar daqueles homens, dos seus hóspedes. E um outro exemplo que eu quero dar para vocês dessa seriedade do anfitrião, de receber alguém, de proteger o seu visitante, o seu hóspede. Há um caso registrado lá em Juízes capítulo 19, que é o caso do levita e da sua concubina, não é? Eles iam de Belém até a região montanhosa de Efraim, num lugar chamado Gibeá, não é? Eles pararam para pernoitar, o levita e a sua concubina, e ficaram ali numa praça, ficaram ali num jardim, não é? Mas de repente chega um morador, um velho, o texto diz que era um velho, não é? Ele chega e fica preocupado com aquelas pessoas, com o levita e com a sua concubina da praça, porque era muito perigoso. Alguém podia lhe fazer mal. E ele convida o levita e a concubina para se hospedarem na sua casa. E quando os habitantes daquele lugar, eles ameaçam fazer mal ao levita e à sua concubina, o anfitrião, ele diz: não, meus irmãos, não façam esta maldade, já que o homem está na minha casa, não façam uma loucura destas, porque ele, anfitrião, ele tinha a responsabilidade de proteger os seus hóspedes. Portanto, expulsar alguém fora do círculo das tendas, isso significava, meus irmãos e minhas irmãs, uma ofensa ao anfitrião, e eles temiam que Deus o puniria por causa dessa situação. Então, ser anfitrião não era ser qualquer coisa, não. E quando o Salmo 23 coloca Deus, identifica Deus como nosso anfitrião, obviamente é aquele que recebe, aquele que cuida, aquele que protege, para que nada de mal venha a nos acontecer. Mas nós temos Jesus como nosso pastor e o nosso anfitrião. No Êxodo, os irmãos se lembram disso, não é? Quando Israel ele sai do Egito e começa a caminhar no deserto rumo à terra de Canaã, Deus, ele dá água ao povo, ele dá comida e ele dá também descanso. Quando eles chegam na terra prometida, Deus os recebe como seu anfitrião, lá na terra prometida, lá em Canaã. Se Deus pastoreou, Deus cuidou do povo na caminhada pelo deserto durante 40 anos, quando o povo chega na terra prometida, Deus os recebe como seu hospedeiro, como seu anfitrião, e Deus continua protegendo e cuidando desse povo.
O Evangelho de João, que é essa leitura que nós fizemos do verso 1 ao verso 16, nós encontramos, meus irmãos e minhas irmãs, nesse Evangelho, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Dá a vida pelas ovelhas. Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, ele chama Jesus de o grande pastor. Jesus é o nosso supremo pastor da linguagem de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4. Ele diz: e quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa de glória que nunca perde o seu brilho. Ou seja, Jesus é o nosso supremo pastor. É o supremo pastor que veio para congregar o povo de Deus, congregar o rebanho de Deus. No capítulo 15 de Mateus, versículo 24, Jesus afirma: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele veio para juntar, para reunir o povo de Deus sob o comando do pastor, ou o pastoreio do nosso pastor por excelência, que é o nosso Deus. E lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, Pedro diz: porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Jesus é o pastor que veio arrolar as ovelhas perdidas. Ele veio trazer para o seu aprisco as ovelhas perdidas. Lucas capítulo 15, versos 4 a 7. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus é o nosso pastor, o nosso supremo pastor, que veio para conduzir, para nos conduzir, como diz o verso 4 do capítulo 10 de João: depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Jesus é o pastor que veio para levar as ovelhas às pastagens de salvação, como diz no versículo 9 do capítulo 10 de João: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará o quê? Achará pastagem. Pastagem. Jesus é o supremo pastor que veio para guardar e defender o seu rebanho. Como ele diz no verso 11 do capítulo 10: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que estão aqui nesta noite, o Senhor Jesus, o nosso grande e supremo pastor, Ele é quem nos tem pastoreado. Ele nos tem pastoreado. Quantas e quantas vezes nós temos nos sentido como ovelhas cansadas, ovelhas famintas, ovelhas com sede, ovelhas sem direção? Quantas e quantas vezes não nos sentimos assim? Quantas e quantas vezes nós não nos sentimos fracos, debilitados, faltando-nos inspiração e alento? E quando nós nos sentimos assim, eu tenho a certeza que vocês têm experimentado isso, você tem experimentado isso na sua vida. Quando você se sente assim, você recorre-se a quem? Você se recorre a Deus e a Jesus como seu supremo pastor, como o pastor por excelência. E Ele nos diz, assim como diz a mim e diz a você: não tenha medo, eu venci o mundo.
Eu venci o mundo. E Jesus venceu o mundo. Deu a sua vida para cuidar, para proteger, para resgatar as suas ovelhas perdidas, que somos nós que estamos aqui, e tantas ovelhas que nós temos espalhadas pelo mundo, que fazem parte do mesmo aprisco, que pertencem ao mesmo rebanho de Deus, do Deus, o nosso pastor por excelência, de Jesus Cristo, o nosso supremo pastor. E Jesus, como nosso pastor, Ele nos alimenta, Ele mata a nossa sede, Ele nos faz dormir, Ele restaura as nossas forças, e Ele nos coloca novamente no caminho correto, no caminho certo. Jesus, como nosso bom pastor, como nosso pastor supremo, Ele também é o nosso anfitrião, aquele que nos recebe, aquele que não apenas nos conduz, aquele que não apenas nos guarda e nos defende como seus hóspedes, como seus acolhidos, Ele também nos leva às pastagens verdejantes, às pastagens de salvação. E Ele nos recebe e nos concede, nos oferece a mesa da Eucaristia, a mesa da ceia do Senhor. Jesus é o pastor com o qual nós sempre podemos contar. É o pastor com o qual, nos momentos das suas fraquezas, nos momentos das suas provações, no momento das suas dúvidas, no momento das suas incertezas, no momento da sua insegurança, é aquele ao qual você pode recorrer. E eu tenho a certeza que Ele trará a segurança que você precisa. Aleluia. Ele tranquilizará o seu coração. Ele dará a paz que muitas vezes você necessita encontrar. E olha que nesse mundo está difícil sentirmos paz. Diante das situações que nós vivemos, diante daquilo que vislumbra no horizonte, às vezes essas circunstâncias roubam a nossa paz, ou tentam roubar a nossa paz. E Jesus, como nosso pastor, e aquele que nos faz sentir seguros, apesar muitas vezes do deserto que nos rodeia, apesar daquela situação desértica que ameaça a nossa existência, a nossa vida. Jesus, Ele faz com que nós nos sintamos num oásis, num lugar verdejante, num lugar onde nós encontramos o alimento. E quando eu digo alimento, meu irmão, minha irmã, não é somente o pão ou a comida física, é o alimento espiritual que nós precisamos. Porque tem muitas pessoas desse mundo, que eu tenho a certeza que aqui em Cardoso, não é? Como em todas as cidades, em todos os lugares, muitas pessoas que estão fartas dos bens materiais e do alimento que desejam comer, mas estão vazios de paz e de segurança, porque não têm e não acreditam no cuidado do nosso Supremo Pastor Jesus Cristo. Não querem receber o cuidado pastoreio de Jesus. Por isso, Jesus é aquele que nos faz sentir tranquilos, apesar das adversidades. E não há o que temer. Não há o que temer, mesmo que o mundo venha a nos ameaçar, mesmo que qualquer problema venha afligir a nossa alma, o nosso espírito e às vezes ameaçar o nosso corpo, não fiquemos desesperados, porque nós temos não um pastor qualquer, nós temos Jesus como nosso pastor. Amém. Jesus é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E olha o que o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Mesmo que nós atravessemos vales escuros, vales semelhantes a um vale da sombra da morte, mas nós não teremos medo, porque
Deus está nos guiando e nos dirigindo. Deus é a nossa segurança. Deus é aquele que nos traz segurança. Confiemos nesse Deus. Eu desafio você a confiar nesse Deus, a acreditar nesse Deus, a perseverar debaixo do abrigo, debaixo dos cuidados e do pastoreio de Deus e de Jesus Cristo como nosso pastor, como nosso pastor. E que você possa participar da mesa do Senhor Jesus. Com a imagem dessa metáfora, ou dessas duas metáforas, Jesus Cristo como nosso pastor e Jesus Cristo como nosso anfitrião. Aquele que cuida de nós, aquele que deu a sua vida por nós e aquele que nos oferece a mesa do alimento espiritual de que nós temos necessidade. Que Deus nos abençoe e que Deus assim nos proteja no nome do Senhor Jesus. Amém.